Eu perguntei ao meu namorado o que ele achava de um relacionamento aberto e ele terminou comigo. Como posso consertar isso? Somos ambos enfermeiros. Ele é um supervisor administrativo na minha empresa. Ele me treinou nas primeiras 2 semanas de trabalho, e nos demos muito bem porque ambos adoramos fazer exercícios e temos muitas coisas em comum. Nada aconteceu naquela época, mas eu não conseguia parar de pensar nele. Então, depois de cerca de um mês, passei pelo escritório dele depois do trabalho e o convidei para um café. 6 meses depois, fui morar com ele. Aquele primeiro ano foi a melhor época que já tive em um relacionamento. Viajamos, saímos para comer, fomos a shows e ao cinema. Ele me ensinou tanto sobre a vida. Ele realmente interagia comigo e ouvia o que eu tinha a dizer. Ele também não tinha medo de me fazer aquelas perguntas difíceis que me fizeram olhar para as situações de outra perspectiva. Ele me ensinou como me impor e resolver conflitos. Quanto mais tempo passávamos juntos, mais eu amava. Então, aconteceu a pandemia. Meu namorado não é perfeito. Um grande problema é que ele é um microgestor quando se trata de trabalho e é viciado em trabalho. Assim que a pandemia começou, ele começou a trabalhar sem parar. Às vezes, ele trabalhava 14 a 16 horas por dia. Do final de abril até a segunda semana de junho, ele trabalhou 36 dias seguidos. Ele chegava em casa, me beijava, fazia exercícios, tomava banho e ia para a cama, só para acordar na manhã seguinte e fazer tudo de novo. Ninguém pediu a ele para trabalhar assim, ele faz isso por conta própria. Ele diz: tenho que ser um defensor de nossos pacientes e garantir que eles estejam seguros e bem cuidados. Não vou mentir, fiquei realmente sozinha durante esse período. Falei com ele sobre isso, e ele reduziu um pouco. Ele até começou a fazer coisas bobas, como encomendar decorações bregas online e decorar nossa sala de jantar como um restaurante chinês e pedir comida para a viagem do nosso restaurante chinês favorito, para que parecesse que saímos. Foi divertido e agradável, mas eu ainda me sentia sozinha. Nesse período, um velho amigo do ensino médio entrou em contato comigo pelo Facebook. Começamos conversando pelo chat, em seguida, passamos a trocar mensagens de texto. Ele realmente estava lá para mim e me deu muita atenção. Depois de um tempo, ele perguntou se eu gostaria de sair para tomar algo. Os bares ao ar livre estão abertos aqui. Eu disse que sim, já que meu namorado não estava em casa. Acabei bebendo mais do que costumo. Antes que eu percebesse, estávamos nos beijando. Não vou mentir, foi muito bom. Eu permiti que as coisas fossem longe demais, mas parei antes de termos relações sexuais. Saí e fui para casa. Eu me senti terrível, não porque fiz isso, mas porque fiz isso escondido do meu namorado. No dia seguinte, perguntei ao meu namorado se poderíamos conversar. Comecei dizendo a ele como me senti solitária nos últimos meses e como eu queria saber a opinião dele sobre um relacionamento aberto. Ele ficou realmente receptivo. Ele se sentou comigo e fez várias perguntas sobre nosso relacionamento e o quanto eu achava que ele era forte. Ele ouviu enquanto eu explicava que o amava, mas precisava de atenção que ele não podia fornecer no momento. Eu queria, mas não sentia que minhas necessidades estavam sendo atendidas, e essa seria uma maneira fácil e segura de obter a atenção que estava me fazendo falta. Ele perguntou o que havia provocado isso, e expliquei sobre meu amigo, e como não estava interessada em um relacionamento com ele, mas gostaria de sair com ele apenas para distração de tudo o que estava acontecendo. Ele ficou lá por vários minutos, e foi nesse momento que vi a dor em seus olhos. Foi só então que percebi o quão egoísta fui. Foi como se alguém tivesse jogado um balde de água fria em mim. Eu não tinha pensado nele em nenhum momento dessa situação. Mas antes que eu pudesse dizer uma palavra, ele disse: "Você precisa sair." Tentei falar mais, mas ele disse que não estava em um estado emocional para se comunicar eficazmente comigo e que eu precisava lhe dar espaço. Eu simplesmente desabei em lágrimas. Eu tinha estragado tudo, e nem percebi até aquele momento. Ele saiu depois disso e me pediu para sair antes de voltar. Cerca de 2 horas depois, recebi uma mensagem dele dizendo que precisamos de um tempo separados e que ele não sente que precisamos estar em um relacionamento agora. Isso foi há 2 dias. Agora estou na casa dos meus pais e não consigo comer nem dormir. Estou um caco. Eu sei que fui muito estúpida e uma pessoa horrível, mas por favor, se você tiver algum conselho sobre como consertar isso, por favor me ajude. Estou literalmente ficando doente por causa disso e não faço ideia do que dizer a ele. Então você traiu e não contou para ele? Então você mencionou a ideia de um relacionamento aberto para poder ficar com seu amigo e fazer parecer que está tudo bem, mas ainda mantendo o que aconteceu em segredo?
Então, quando ele descobriu que você estava pensando em um relacionamento aberto apenas para ficar com seu amigo, ele ficou bravo. A única parte que faz sentido é ele ter ficado bravo. Mas você estragou tudo muito antes dessa parte. Naquele momento com meu amigo, juro que não vi como traição. Realmente acreditei que o que estava fazendo estava certo até ver o olhar nos olhos do meu namorado e perceber que não tinha pensado nele ou nos sentimentos dele durante todo o tempo em que estive conversando com meu amigo. Estou enojada comigo mesma. Existe alguma maneira de abordar isso com meu namorado para ajudá-lo a me perdoar? Já se passou mais de uma semana e algumas pessoas pediram uma atualização, então aqui está. Ele ligou na última terça-feira e disse que queria conversar. Eu estava com medo e extremamente feliz porque segui o conselho que muitas pessoas aqui me deram de dar espaço a ele. Não tínhamos conversado desde o sábado anterior, e eu sentia muito a falta dele. Ele disse que queria nos encontrar na casa dos meus pais, e eu concordei, embora achasse isso um pouco estranho. Quando ele entrou na garagem, me enviou uma mensagem de texto pedindo para eu sair. Fui ao seu encontro, e ele estava em pé na frente do carro. Imediatamente vi que ele tinha alguém no carro com ele, e desabei. Eu sabia o que estava acontecendo, e não queria encarar isso. Ele foi muito gentil. Ele me consolou e me ajudou a subir na varanda, onde ambos nos sentamos nos degraus. Não consigo citar exatamente o que foi dito, então isso é um resumo. Ele me amava, mas minhas ações provaram a ele que estávamos em momentos diferentes de nossas vidas, e ele não queria mais me segurar. Ele disse que sabia que eu precisava viver mais e aproveitar a vida antes de se estabelecer. Ele pediu desculpas por me segurar por tanto tempo e agradeceu pelos melhores 2 anos desde a morte de sua esposa. Eu queria deitar no chão e morrer ali mesmo. Eu só chorava, era tudo o que eu conseguia fazer. Meu pai finalmente saiu e me ajudou a entrar em casa. Meu pai então voltou lá fora e conversou com meu namorado. Eles conversaram por um tempo, eu não me lembro ao certo quanto tempo, porque naquele ponto eu estava quase histérica. Minha mãe me deu algo para me acalmar. Quando meu pai voltou para dentro, sussurrou algo para minha mãe, e ela me ajudou a subir as escadas para o meu quarto. Fiquei deitada lá por um tempo até ouvir alguém entrar na garagem. Olhei pela janela e vi um caminhão de mudança estacionado. Ele havia embalado todas as minhas coisas, na nossa casa, e as entregado na casa dos meus pais. Foi nesse momento que realmente perdi o controle sobre mim mesma. Eu chorava tão intensamente que não parecia estar mais no controle do meu próprio corpo. Minha mãe acabou dormindo comigo no meu quarto a noite toda. Nos últimos 3 dias, saí da cama provavelmente menos de 10 vezes, e foi apenas para usar o banheiro. Estou perdida e, pior do que isso, perdi ele. Mas finalmente consegui comer hoje, então achei que daria a vocês um vislumbre do fim do meu mundo. Portanto, Reddit, vocês estavam certos, e ele me deixou. Vocês estavam certos de que sou uma pessoa horrível e que mereci isso. Mas ainda dói muito.